Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Vamos trabalhar no tapete usando o barbante São Francisco número 6. Eu vou trabalhar usando azul claro. Pode ser feito em qualquer cor a seu gosto. Agulha 3,75 a 4 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo uma volta de linha no dedo e aqui puxar o fio. 1, 2, 3 correntes. Temos o primeiro ponto, laço agulha, envolvendo o círculo, um ponto alto, repetindo. Temos 3 pontos e aqui vamos fazer um total de 24 pontos altos, desta maneira. Chegamos ao final, trabalhamos um total de 24 pontos, introduz a agulha no primeiro ponto, na terceira corrente do primeiro e fecha com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos puxar o fio até ajustar a parte central. Introduz a agulha entre os pontos, laço. E aqui nós vamos fazer um pontinho prendendo para ela não voltar. Esconder a pontinha do fio, cortando rente depois. Agora nós vamos fazer uma corrente na base, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Pule 1, 2 no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes, pule 1, 2 no terceiro, prendo com ponto baixo e repetir até o final. Pule 2 no terceiro, prendo com ponto baixo. Chegamos ao final, introduz a agulha no primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Dentro da alça, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, uma para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto sem fechar, 2 pontos, 3 pontos altos, laço, passo por dentro de tudo, arremate, lace no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, laço. Dentro da alcinha seguinte, você vai repetir um ponto alto, uma corrente, laço, no mesmo lugar, um ponto sem fechar, 2, 3, laço, passo por dentro, arremate, lace no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, lace, na alça seguinte, repetindo tudo novamente. E vamos trabalhar desta maneira até o final, sempre assim. 3 pontos fechados juntos, arremate e um ponto alto no mesmo lugar. Chegamos ao final, trabalhei aqui o ponto alto, faça uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, feche com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço. Observe, entre o ponto alto e o grupo, você vai repetir, ó, um ponto sem fechar, 2, 3, laço, passo por dentro, arremate, laço,
à frente, ó, do grupinho, um ponto, 2, 3 pontos sem fechar, laço, passo por dentro, arremate, lace. Sobre o ponto alto, introduzo a agulha, um ponto alto, uma corrente, laço, sobre o ponto alto do grupo seguinte, um ponto alto, uma corrente, lace. No espaço, ó, entre o grupo e o ponto alto, você vai repetir 2, 3 pontos sem fechar, passo por dentro, arremate, lace. Entre o grupo e o ponto alto seguinte, 1, 2, 3 pontos altos sem fechar, passo por dentro, arremato, um ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente, laço, ponto alto sobre ponto alto e comece tudo novamente, trabalhando até o final. Chegamos ao final, você vai fazer uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fechar com ponto baixíssimo. Uma, 2, 3 correntes, que é o primeiro ponto, uma corrente para virar laço. No espaço onde você tem a corrente da carreira anterior, um ponto sem fechar, 2, 3 pontos sem fechar. Laço, passo por dentro, arremate. Este arremate já servirá como uma corrente para o grupo seguinte. Lace agulha, ó, entre um grupo e outro, ó. Você vai fazer 1, 2, 3. Laço, passo por dentro, arremate, lace. No grupo seguinte, ó, entre ele e o ponto alto, você vai repetir 1, 2, 3. Laço, passo por dentro, arremate, laço e já faça ponto alto sobre ponto alto. Faça uma corrente, lace agulha para passar para o grupo seguinte, ó, um ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente e no intervalo 1, 2, 3 pontos sem fechar, passo por dentro, arremate. Já vou para o espaço à frente, 1, 2, 3, passo por dentro, arremato. No próximo, 1, 2, 3. Passo por dentro, arremato e um ponto alto. Trabalhamos aqui novamente o grupo. Chegamos ao final, após fazer o ponto alto, uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, e no primeiro espaço, você vai começar tudo de novo. 2, 3 pontos, laço, passa por dentro, arremate. Lembrando que a corrente do arremate já fica como espaço entre os grupos para você repetir. 2, 3. Passo por dentro, arremate. No próximo, 1, 2, 3. Passo por dentro, arremate. No próximo, 1, 2, 3. Passe por dentro, arremate e um ponto alto sobre o ponto alto da lateral. Nós temos um ponto alto no início dos grupos e no final para fechar. Faça uma corrente e já comece no grupo seguinte da mesma maneira. E sempre uma corrente no intervalo entre um desenho e o outro. Uma corrente e começo tudo novamente. Nós vamos fazer isto um total de 10 carreiras,
contando a partir desta primeira que nós trabalhamos aqui. Vamos fazer um total de 10. Ó, 1, 2, 3, estamos fazendo a quarta. Continue sempre assim. Trabalhamos aqui as 10 carreiras, agora nós vamos fazer a segunda etapa. Nesta carreira, nós ainda vamos manter a parte central dos desenhos, fazendo os grupos. A única diferença vai ser aqui neste espaço entre um desenho e o outro. Então, nós vamos iniciar da mesma maneira, com as 3 correntes para subir, uma para virar, e trabalhar até chegarmos ao primeiro espaço lá entre os 2 desenhos, este e o próximo, trabalhando normal, igual nós fizemos até agora. Chegamos ao primeiro espaço, então vamos fazer o primeiro ponto alto, normal, uma corrente, laço. Dentro deste espaço, um ponto alto, uma corrente, sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. A única diferença é isso aqui, esse ponto alto aqui surge na corrente entre os desenhos. Uma corrente, vamos continuar trabalhando desta maneira, mantendo a parte central dos desenhos normais, com os grupinhos e os arremates. Tá brincando, menina? Tá? É gostoso? É, Manu? Chegando ao final, laço a agulha, um ponto alto sobre o último ponto do desenho, uma corrente, um ponto alto na corrente da base, uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Agora nós temos um total de 11 grupos para cada desenho. 1, 2, 3 correntes para subir, 1, 2 para virar. Laço. Você vai pular este primeiro espaço onde fazíamos os grupinhos e vamos para o espaço seguinte, ó, entre os 2 grupos. E aqui nós vamos trabalhar o grupo normal, com 3 pontos fechados juntos, uma corrente para arrematar e vamos para o próximo. E seguir assim até você chegar ao espaço correspondente aqui ao nosso do início, ó. Até você chegar aqui, ó, no penúltimo espaço. Nesta carreira, nós fizemos a redução de um grupo. Aqui nós tínhamos 11, e aqui agora temos apenas 10 grupos. E vamos seguir com os espaços. Faça 1, 2 correntes, laço, sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço, no ponto alto central, um ponto alto. 1, 2 correntes, no ponto alto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes, laço. Vamos pular este grupo, ó, e no espaço seguinte você inicia novamente, fazendo aqui os 3 pontos, fecha junto, uma corrente e continue, trabalhando assim até o final. Chegamos ao final, trabalhei aqui as 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente feche com ponto baixíssimo. Já caminhe para o espaço, ó, em pontos baixíssimos, e aqui já vamos iniciar 3 correntes para subir, 2 para virar. Laço agulha, você vai pular o grupo e no primeiro espaço iniciar novamente, fazendo aqui os 3 pontos, fechar junto, arremate, lace e o próximo. Nós vamos seguir até chegar aqui, ó.
ao último espaço. Chegamos ao espaço antes da última. Aqui você vai fazer 1, 2 correntes, laço dentro do espaço, um ponto alto. 1, 2 correntes, no espaço seguinte, outro ponto alto, 2 correntes no próximo, 2 correntes no próximo, 2 correntes, laço dentro do espaço à frente, começo tudo novamente. E nós vamos trabalhar assim até o final. Ó. Chegamos ao final, trabalhe as 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Passo a agulha dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes para subir, 2 para virar. Laço a agulha e dentro do espaço entre os 2 primeiros, você vai começar tudo novamente. Os 3 pontos fechados juntos, uma corrente no espaço seguinte, novamente. E vamos até o último espaço da sequência, até chegar aqui. Trabalhamos até chegar ao último espaço. Faça 1, 2 correntes, laço dentro do primeiro espaço à frente, um ponto alto. 2 correntes, laço no próximo, um ponto alto, 2 correntes no próximo, um ponto alto, 2 correntes no próximo, sempre desta maneira. Cada carreira que você faz, vai aumentando esses espaços e diminuindo os grupos. 2 correntes dentro do primeiro, você vai começar novamente. Nesta carreira, nós ficamos com um total de 8 grupinhos. Na próxima, ficaremos com 7, 6 e assim por diante. Nós vamos seguir trabalhando sempre desta maneira até você ficar com 2 grupos lá no finalzinho. Vamos ter 2 grupos para a gente fazer a sequência juntas novamente. Então, vamos seguir, trabalhar a peça normal, fazendo o que eu mostrei até aqui, até você ficar com os 2 grupinhos apenas lá no final. Nós trabalhamos a parte onde fazemos as reduções. Aqui restam 3 grupos e agora nós vamos fazer a carreira com 2 grupos juntas. Para iniciar da mesma forma, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, 1, 2 para virar, laço dentro do primeiro espaço entre os 2 grupos, 1 ponto sem fechar, 2, 3, passo por dentro, arremate, no próximo a mesma coisa, 1, 2, 3, passo por dentro e arremate, uma corrente, laço, dentro do primeiro espaço, um ponto alto, 1, 2 correntes, laço, no espaço seguinte você vai fazer um ponto alto, uma corrente, 2, no mesmo lugar, outro ponto alto, aumentando em si um espaço. 1, 2 correntes, no espaço seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntes, no próximo, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Outro aumento. 1, 2 correntes, no espaço seguinte, um ponto alto. 1, 2, laço. No próximo, vamos repetir o aumento, ó. 1, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto. 1, 2 correntes, no próximo, um ponto apenas. 2 correntes, no próximo, um ponto.
duas correntes no mesmo lugar, outro ponto, uma, duas, no próximo um ponto apenas, duas correntes no próximo, um ponto, duas correntes no mesmo lugar, outro ponto, duas correntes, no último um ponto alto, duas correntes e inicio novamente os grupos. Nós vamos trabalhar desta maneira até o fim, fazendo os aumentos. 1, 2, 3, passo por dentro, duas correntes e continue. Observe como vai ficar com os aumentos. Chegamos ao final, eu trabalhei aqui as duas correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, você vai fechar com ponto baixíssimo. Nós vamos iniciar a carreira seguinte, dentro deste espaço, um ponto baixíssimo, 3 correntes, 1, 2 para virar, laço dentro deste espaço, um grupinho apenas, com os 3 pontos. Passo por dentro, arremate, 1, 2, laço. Dentro do primeiro espaço, um ponto alto, 1, 2, laço no próximo, um ponto alto, 1, 2, laço no próximo, repetindo. E nós vamos trabalhar assim, fazendo isto até o final. Esta é a última carreira deste desenho, para depois a gente iniciar a parte final da nossa peça. Chegando ao final, 1, 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro da alça, um ponto baixíssimo para caminhar. 1, 2, 3 correntes para subir. 1, 2 para virar. Laço agulha, você vai pular os grupinhos, ó, sempre que passar por eles. E fazer um ponto alto à frente. 1, 2 correntes, laço no espaço seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes no próximo, um ponto alto, e trabalhar fazendo a volta completa no seu tapete. 2 correntes, um ponto alto. Chegando ao final, 1, 2 correntes, 1, 2 na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do espaço correspondente ao grupinho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto, 2, 3 pontos altos. Trabalhamos aqui um leque sobre um grupinho. 1, 2, 3 correntes. Vamos pular o espaço seguinte, dentro do próximo, prendo com ponto baixo, desta maneira. 1, 2, 3 correntes, dentro do espaço seguinte, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes no próximo. 1, 2, 3 correntes no próximo. 1, 2, 3 correntes no próximo. Nós vamos repetir as alças até chegar a 2 espaços deste espaço aqui, ó. Então, você vai trabalhar 1, 2 anterior a ele, pra gente fazer juntas a sequência. Trabalhamos até chegar ao espaço, ó. Tenho aqui o espaço onde fizemos o último grupinho, passamos sobre ele. Sempre que você chegar aqui, nós vamos trabalhar o leque. O espaço ao lado, nós vamos pular de um lado e do outro. Então, aqui você vai fazer 1, 2,
3 correntes, lace, pule este espaço e no lugar onde tem o grupinho, você vai trabalhar o leque. 2 pontos altos, 3 pontos altos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, repetindo, ó, 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, pule o espaço à frente e prendo no próximo. Vai ficar assim, ó. O leque separadinho por um espaço e a sequência, 3 correntes, prendo no espaço seguinte, 3 correntes, prendo no próximo, sempre desta maneira, fazendo a volta inteira no seu tapete. Chegamos ao final, ó, último espaço nós vamos pular, fazer as 3 correntes. Na terceira corrente, ó, do nosso leque, do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Olha como está ficando o nosso tapete. A parte central é bem fechadinha. Agora nós estamos fazendo o bico com acabamento. Para facilitar o nosso trabalho, nós vamos contar quantas alcinhas você tem entre um leque e outro. Devemos ter um total de 14 alças, sem contar esta alcinha que desce do leque para prender. Somente as alças presas. Você vai ter um total de 14. Para iniciar a próxima, 3 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto, dentro do leque, dentro do espaço, um ponto, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos. Laço sobre o primeiro ponto, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto alto. Nosso leque agora vai ficar assim. 1, 2, 3 correntes. Nós vamos pular esta alça que prende e vamos introduzir a agulha na primeira alça que está presa, ó, fazendo um ponto baixo, 3 correntes, na próxima, 3 correntes, na próxima, 3 correntes, na próxima. E vamos continuar repetindo até a última alça presa, para fazermos o leque novamente. Trabalhando sobre todas as alças presas, ficamos com um total de 13 alças. A cada carreira que fizermos, uma alça irá diminuir. 1, 2, 3 correntes, laço, já vamos trabalhar sobre o leque, ó, sobre o primeiro ponto alto, um ponto, no próximo, um ponto alto, no próximo, repetindo. Dentro do leque, 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto, 2, 3 e ponto sobre ponto. Vamos continuar trabalhando, fazendo a mesma coisa até o final, fazendo a volta completa no nosso tapete. Chegamos à última alça presa, 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, feche com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, 1, 2 para virar. Laço agulha. Pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto. 1, 2 correntes. Laço no espaço dentro deste leque,
um ponto alto, uma, duas correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, uma, duas correntes, laço, pule um, dois no terceiro ponto, um ponto alto, uma, duas correntes, laço, pule um, dois no último ponto, um ponto alto. Toda vez que você passar sobre o leque, vai trabalhar desta maneira. Vamos ter um total de 6 pontos separados por 2 correntes. Uma, duas, 3 correntes. Já prendo na alça à frente. Uma, duas, 3 correntes. Prendo na próxima. Vamos trabalhar fazendo isto até o final da carreira. 3 correntes, prendo na próxima. Chegamos ao final, uma, duas, 3 correntes, uma, duas na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo, 3 correntes. Laço, temos o primeiro ponto no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3. Ficamos com um total de 4 pontos. Laço no espaço seguinte. 1, 2, 3, 4 pontos altos. No próximo, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Laço no próximo, repetindo. Para cada espaço, você vai fazer 4 pontos altos. 3, 4. Laço. No último, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Sempre que você passar sobre esta ponta, nós vamos fazer em cada espaço 4 pontos altos. E a sequência normal, 3 correntes, prendo na primeira alça, 3 correntes, prendo na próxima e continue, sempre desta maneira, fazendo a volta completa na nossa peça. Chegamos ao final, já trabalhei a alça com as 3 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo, uma, 2, 3 correntes para subir, uma, 2 para virar. Lace, pule um ponto no ponto seguinte, um ponto alto. Uma, 2 correntes, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Uma, 2 correntes, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Uma, 2 correntes, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Uma, 2 correntes, laço. Aqui você vai pular 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Uma, 2, laço, pula um ponto no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pule um no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pule um no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pule um no último, um ponto alto. Vai ficar desta maneira. A sequência é normal. 3 correntes, na primeira alça prendo com ponto baixo, 3 correntes na próxima e continue. Trabalhe repetindo até o final da carreira. Você vai ficar com 10 pontos, ó, 10 pontos altos sobre o desenho. Chegamos ao final novamente, 3 correntes. Na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo. 3 correntes, temos o primeiro ponto, laço no mesmo lugar. O segundo, terceiro e o quarto ponto alto. Dentro do primeiro espaço, temos 4 pontos altos. Laço no espaço seguinte,
nós vamos repetir 1, 2, 3, 4 pontos altos. Para cada espaço, você vai fazer 4 pontos altos. Desse jeito. 3, 4. No próximo, 1, 2, 3, 4. E continue fazendo assim todos eles. 2, 3, 4. Trabalhamos aqui um total de 36 pontos altos. Para fazer a sequência, normal, 3 correntes, prenda dentro da primeira alça, 3 correntes na próxima e continue fazendo isto até o final da carreira, mantendo as repetições dos grupos de pontos altos, como eu mostrei na primeira parte. Chegamos ao final, trabalhei a alça na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, 1, 2 para virar, laço. Pule um ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntes, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. 1, 2 correntes, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. 1, 2, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. 1, 2, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Vamos repetir até o espaço central, ó, tendo como referência este espaço. 2 correntes, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. Agora, nós estamos, ó, no espaço central, 2 correntes, pule 1, 2, e no próximo, um ponto alto. Somente aqui que vamos pular 2 pontos de base. O restante, sempre com 2 correntes, pule um ponto apenas, no próximo um ponto alto. E continuo repetindo até chegar ao final. Sempre assim, toda vez que você passar sobre os grupos de pontos altos, você vai fazer desta maneira. 2 correntes, pule um ponto. 2 correntes, pule um ponto. 2 correntes, pule um ponto. Um ponto alto, 2 correntes, pule um ponto e no último, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e dou sequência à carreira normal. 3 correntes, prendo no próximo e continue, sempre desta maneira. Observem como vai ficar sobre os grupos de pontos altos. Trabalhei a carreira até o final, já arrematei, porque é exatamente igual que nós fizemos até agora. Agora nós vamos dar sequência montando a carreira de leques. Dentro deste primeiro espaço, um ponto baixíssimo para caminhar, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, um ponto alto, metade do leque. 2 correntes, no mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos. Temos aqui dentro do primeiro espaço um leque pronto. Você vai laçar a agulha, vamos pular um espaço e no próximo repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Segundo leque, laço, pule um espaço no próximo, repetindo. Nós vamos trabalhar assim até o final dos espaços, montando os leques, pulo um espaço no próximo, a mesma coisa,
e continue. Observem como ficaram os leques. Você vai ter um total de 9 leques. Agora, nós vamos dar sequência à carreira. Toda vez que você passar sobre este motivo, esse desenho, você vai montar os leques e seguir normal até o final. E nós vamos seguir fazendo as 3 correntes normais, prender dentro da primeira alça, 3 correntes, prendo na próxima e continue, sempre desta maneira. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto do leque, fecho com ponto baixíssimo, ó, as 3 correntes sempre. Agora, nós vamos caminhar para o centro do leque em pontos baixíssimos, desse jeito. E nós vamos fazer esta carreira e a próxima desta maneira. 3 correntes, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Agora, o nosso leque tem 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos. Lace agulha e dentro do leque seguinte, você vai repetir. Leque sobre leque, só que agora com 3 pontos. 3 pontos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos. A carreira seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Somente isto, repetindo os leques sobre os leques. Você vai trabalhar a carreira seguinte também, igual a essa que nós estamos fazendo agora. Com um leque com 3 pontos para cada lado. 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos. Trabalhe desta maneira, fazendo sobre todos os leques e a sequência fazendo as alças de correntes, da mesma maneira que as carreiras anteriores. Observem como está ficando o nosso tapete. Nós trabalhamos aqui as 2 carreiras, ó, exatamente iguais. Agora, nós vamos seguir com a próxima. Nós vamos iniciar a carreira normal. Estou dentro do leque e vamos começar. 3 correntes, um ponto alto, 2 pontos altos. 2 correntes e no mesmo lugar repetir. 1, 2, 3 pontos altos. Trabalhamos aqui o leque dentro do leque. O que vai fazer nossa carreira ficar diferente é que você vai laçar a agulha, ó, sobre este espaço, um ponto alto. Laço dentro do leque, nós vamos repetir. Meninas, o som que vocês estão ouvindo é a Sofia brincando aqui junto com a Manu. Ó, 3 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos. Leque sobre leque novamente. Laço agulha e aqui, ó, dentro desta alcinha, você vai fazer um ponto alto. Laço e novamente. Vamos trabalhar assim sobre todos os leques. Trabalhamos sobre todos os leques. Agora, você vai fazer 1, 2, 3 correntes e já vamos prender na primeira alça. E continuar. 3 correntes, prendo na próxima. E toda vez que você passar sobre o grupo diferente, onde você tem esse leque grandão, você vai fazer os pontos altos entre os leques, como eu mostrei para vocês. E a sequência é normal, manter as alças de correntes até o final do trabalho. Chegamos ao final, já trabalhei a alça com as 3 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. E já caminho para o centro do leque, em pontos baixíssimos, dentro do leque, 1, 2, 3 correntes, e vamos repetir o leque normal.
com os 3 pontos, 2 correntes e no mesmo lugar mais 3 pontos altos. Esta carreira é exatamente igual à carreira anterior. Leque sobre leque, laço e agulha e ponto alto sobre o ponto alto que está entre os leques. Laço e leque sobre leque. E vamos repetir até o final desta maneira. Chegamos ao final, temos aqui as 3 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Já caminhe para o centro do leque em pontos baixíssimos e começo novamente. 3 correntes, que é o primeiro ponto, um ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Laço agulha. Onde nós temos um ponto alto, você vai fazer um ponto e no mesmo lugar outro ponto. Sempre que você passar sobre o ponto alto, você vai fazer 2 pontos sobre ele. Laçar agulha e leque sobre leque sempre, até o final. Sobre o ponto alto, observem, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. A única coisa de diferença nesta carreira são os 2 pontos altos sobre um ponto alto da base. E o restante você vai trabalhar normal até o final da carreira da nossa peça. Vamos fazer, que ela é bem extensa. Essa peça fica muito bonita. Para fazer o acabamento, eu vou trabalhar usando multicores em um tom de azul. Chegando ao final, já trabalhei a alça de 3 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo e vamos caminhar para o centro do leque. Cortar este fio, vou passar para outra cor, puxando dentro da alça. Passo a agulha por dentro, faço aqui um ponto baixo, conto como uma corrente, 2, 3, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes na base, prendo formando um picô. Laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Todos os leques nós vamos trabalhar o picô. Laço agulha sobre o ponto alto, um ponto alto. Laço no outro, um ponto alto. Laço agulha dentro do leque, nós vamos repetir da mesma maneira. 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes na base, prendo o picô e trabalho de novo mais 3 pontos altos, finalizando o leque. E sempre que você passar sobre os pontos altos, ó, você vai fazer sobre o primeiro um ponto, sobre o segundo um ponto. Vamos trabalhar sobre todos os leques para fazermos a passagem de um motivo para o outro. Nós iniciamos a carreira aqui neste leque, seguimos trabalhando sobre todos os leques, observem como vai ficar bem bonitinho. Agora nós vamos passar deste leque para este, passando por cima dessas 2 alças que sobraram. Para passar por cima das alças, lace agulha dentro da primeira alça, um ponto alto. Laço dentro da segunda alça, um ponto alto. Laço e vamos lá para o leque, ó. Dentro do leque nós vamos trabalhar normal o leque. 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes na base, prendo formando o picô
no mesmo lugar, repetindo mais 3 pontos altos. E vamos seguir trabalhando até o final da carreira, repetindo sempre esta passagem, ó. Chegando ao final, eu trabalhei aqui os 2 pontos. Nós vamos introduzir a agulha na terceira corrente do primeiro ponto do leque inicial, fechar com ponto baixíssimo, puxar por dentro, cortar o fio e arrematar. Observem como fica a passagem de um para o outro. Depois da nossa peça pronta, nós vamos contornar todo o desenho central. Então, nós vamos começar aqui nesta base, ó, nesta alcinha, onde montamos esse primeiro grupo de pontos. Nós vamos puxar o fio e prender. Nós vamos trabalhar pegando este ponto alto que nós temos no início de cada desenho. Nós vamos puxar este fio aqui, ó. Puxei o fio dentro da alcinha. E aqui temos o ponto alto, ó, na lateral do primeiro grupo. Então, você vai fazer isto, puxar, fazer aqui um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos para o próximo ponto. Introduzo a agulha, envolvendo ele, faça um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Não aperte demais o ponto baixo para não repuxar. Ó, envolvo o ponto alto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Para cada ponto alto, você vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Nós vamos trabalhar até chegar na metade do desenho central, onde nós começamos a fazer as reduções, ou seja, até terminar esses pontos altos da lateral. Sempre assim. Nós trabalhamos envolvendo os pontos altos até esta carreira. A partir desta carreira, nós vamos seguir lateralmente, porque aqui nós não temos mais o ponto alto, então eu vou mostrar para você a sequência. Para iniciar a sequência, observem aqui, introduzo a agulha nesta alcinha e faça um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Lá na alcinha seguinte, ó, entre o ponto alto e o grupinho, ó. Aqui você vai prender com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Lá na próxima, ó, grupinho e na lateral dele prenda com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Na próxima, sempre assim, ó, porque senão ele vai ficar errado se você colocar na frente do ponto alto, que aqui você tem um ponto alto que vem formando a grade. Então, sempre na lateral do grupo, você vai fazer 1, 2, 3 correntes, ó. Na lateral do grupo, você vai prender com ponto baixo, até chegar no topo. Trabalhamos, ó, na lateral dos grupos até chegar ao último. Agora, nós vamos virar e descer, fazendo a mesma coisa para o outro lado. Para virarmos e descer no lateral, você vai fazer uma corrente. Nós vamos prender desta maneira, com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Lateralmente, ó, você vai entrar com a agulha e aqui nós vamos prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, ó, lateralmente no desenho, na sequência, prenda com ponto baixo. 3 correntes, à frente, prenda com ponto baixo. Nós vamos repetir para este lado a mesma coisa que fizemos do outro lado.
trabalhe assim até o final, repetindo como eu mostrei. Voltamos, observe, estamos na base novamente. Você vai introduzir a agulha na base, no mesmo pontinho onde nós iniciamos, saímos com o fio. E aqui vamos fazer o último ponto baixo, para que ele fique sempre certinho, acompanhando o centro. Faça uma corrente, e agora nós vamos voltar, só para você entender. Na lateral do grupinho seguinte, você vai fazer aqui um ponto baixo, para que possa prender e iniciar na lateral novamente, ó, pegando o ponto alto. Deixa eu mostrar para você a sequência. A peça é muito grande, dá um pouquinho de trabalho. Olha aqui, você vai pegar o ponto, ó, lateralmente, para subir novamente com o desenho da sequência. E vai fazer assim até terminar a peça, ó. Fez os 2 pontos baixos e agora você vai seguir até terminar os pontos altos da lateral, seguir com as alças de correntes e voltar como eu mostrei. Basta você trabalhar como estou mostrando aqui, que vai ficar bem bonitinho. Deixa eu mostrar para você o que nós já fizemos. Ó. Mostrando tudo que nós fizemos, ó, contornamos pontos baixos envolvendo o ponto alto da lateral, seguimos com a alça de correntes, viramos, voltamos com a alça de correntes até aqui, iniciamos pontos baixos da lateral no ponto alto e aqui viramos e vamos seguir novamente. Vamos trabalhar assim em toda a volta da parte central, até você chegar a esta base aqui novamente, ó, da lateral de onde iniciamos, para arrematarmos o ponto. Chegamos ao final, ó, último onde nós iniciamos, você vai fazer uma corrente, eu já prendi aqui na base. Então, nós vamos introduzir a agulha, ó, no primeiro ponto que fizemos. E aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Eu já puxei, cortei a pontinha do meu fio, eu vou puxar e arrematar lá no avesso o cantinho para ficar iguais aos outros, ó. Vou arrematar e mostrar para você aberto. Meninas, esse é o resultado do nosso trabalho. Nossa peça ficou linda, tem em torno de 1,5 m de diâmetro com barbante 6. Caso você queira sua peça maior ainda, você poderá usar o barbante 8 ou mais grosso. Na Big Art você encontra até o 12. É uma espessura bem superior ao que nós trabalhamos. Sua peça vai ficar com um pouco mais de 2 metros, com um barbante mais grosso. É muito linda, fica bom em ambientes maiores.